Voltamos para o segundo bloco do programa Ecologia e Cidadania. Volto a contextualizar a questão. Estamos gravando no dia 2 de maio, é uma segunda-feira, primeiro dia útil do mês de maio, porque o assunto é muito voltado para a política, muito voltado para a questão de datas, né? Esta semana, do dia 6, o Senado, através da comissão especial, deverá votar o impedimento ou não da presidente Dilma Rousseff. Nossos convidados, o engenheiro civil Ronaldo Malak, que entende como ninguém da questão ambiental, o cientista político, doutor em ciência política, Malco Camargos, e nós, no primeiro bloco, falamos do governo federal. Agora nós vamos falar do governo estadual. Eu vou logo te provocando, Malak. O governo estadual, na minha avaliação, o governador Fernando Pimentel errou muito nesse um ano e pouquinho de governo na área ambiental. Mas eu queria ouvir você, que é especialista no assunto. Pois é, Ronaldo, essa questão, a questão ambiental no estado de Minas Gerais, ela está realmente problemática, né? Nós tivemos grandes problemas e o governo passado deixou a área ambiental sucateada, todos nós sabemos. E estávamos esperançosos, né, de que o governo Pimentel corrigisse, né, esses grandes problemas que estão acontecendo aí há alguns anos na área ambiental do estado. Mas infelizmente não aconteceu, né? O sistema estadual de meio ambiente continua estagnado, né? Não se opera, sem estrutura nenhuma, né? Os licenciamentos ambientais estão paralisados, praticamente paralisados no Copan. A Suprans não tem dinheiro para infraestrutura, para fiscalização, nem para gasolina, Ronaldo. Então, realmente, a situação do estado nessa área ambiental é a área que a gente atua, e eu conheço muito bem o sistema estadual do meio ambiente, que eu vim de lá, né? Há muitos anos atrás? Muitos anos atrás, da FEAM, conheço bem como funciona. Fui do Copan, como você hoje é do Copan, sabe como que está a situação, e é lamentável, né? Malara, eu vou usar uma frase que o mineiro gosta muito. Estava ruim no governo passado, mas está pior agora, quer dizer, era muito ruim e ainda conseguiu piorar. Justamente. Então, e hoje, qual que é a justificativa de todos os políticos, né? Aí eu ponho em geral. E também do empresariado, né? É a crise. Então, não é crise, não. O governo começou ano passado, em janeiro. Pois é, a crise, né? Mas eu estou te falando, a justificativa que não se justifica, né? Então, tudo que acontece de ruim no país hoje é a crise. Né? Então, nós temos que realmente encarar isso aí e resolver esse problema. Nós, do Instituto Mineiro de Desenvolvimento Ambiental, que você faz parte, estivemos há um ano, né, com o secretário estadual de Meio Ambiente, o deputado Sávio Souza Cruz, nos colocamos à disposição do Sistema Estadual de Meio Ambiente. Deram algumas ideias, com certeza. Onde nesse instituto nós somos 30 fundadores, todos eles com muita experiência na área ambiental, e nunca fomos chamados. Né? Então, quer dizer que... Vocês foram pregar para o Sávio Souza Cruz, não, vocês foram pregar para o deserto. Marco, agora vamos pegar a questão política do governo Pimentel, que tem hoje ainda uma certa ligação positiva com a Assembleia Legislativa, com lá os 77 deputados estaduais, mas a situação não está tão, assim, céu de brigadeiro não, né? Do Pimentel com a Assembleia Legislativa. O Pimentel já tem enfrentado desgastes naturalmente com a Assembleia, tanto pelas questões internas do seu governo, tanto pelas principais campanhas, quando o Maná fala que nós demos ideias e não fomos ouvidos, em relação à sua proposta de campanha, que a principal bandeira de campanha do Pimentel era ouvir para governar. Agora, fazer diferente para além do tecnicismo, que era uma das críticas que tinha em relação ao governo Anastasia. Acaba o próprio Márcio Lacerda também, às vezes, paga esse mesmo preço por ser um governo muito técnico, e ele é o governo mais próximo das pessoas. E não tem conseguido entregar isso no seu primeiro ano e meio de mandato. Paralelo a isso, ele vem enfrentando problemas graves em relação tanto à sua atuação quanto ministro, quanto à questão da sua eleição com a apreensão daquele
do Bené, em Brasília, né, junto com o Macié, com alguns recursos, não era tanto dinheiro assim, R$110 mil num avião, mas que acabou deflagrando uma operação que tem ficado cada vez mais próximo do governador, chegando inclusive dentro da sua casa com o envolvimento da sua atual esposa, Carolina, né? Então, Pimentel, de fato, tem tido um governo apagado e bem aquém do que ele poderia fazer se tivesse mais liberdade e se tivesse com mais liberdade, inclusive, para circular, coisa que está sendo restrito pelas operações da Polícia Federal neste momento. Ô, Malco, eu queria dizer que no terceiro bloco nós vamos falar da questão municipal, vamos falar do governo Márcio Lacerda. Vai lá, mas eu queria te aproveitar que o Malco acabou de falar aqui agora. O governo Pimentel está com alguns problemas investigativos na área jurídica, por exemplo, pensando assim rapidamente, no Superior Tribunal de Justiça, no Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, no Tribunal Superior Eleitoral, na Polícia Federal. Não está um governo tranquilo nesse aspecto, não, né? Nossa, você fez uma listagem aí, hein? Que eu lembrei de memória, deve ter outros que eu não lembrei aqui agora. Né? É pouco, hein? É pouco ainda? 4 ou 5, né? Tá danado, hein? É para não deixar ninguém dormir, né? Pessoas de consciência, né? Tem mais uma questão que emerge por trás disso, que é a relação com o PMDB, que é o principal partido da base, da forma que o PMDB lidou com o PT em Brasília, e não há dúvida que houve uma traição forte, né, do PT perante o PMDB. Eu acho que o Pimentel também, toda vez que ele dorme com o PMDB, ele preocupa se vai ser traído ou não. Então é outra situação que também o seu encalço, que deve gerar muita incerteza em relação ao seu futuro, é o quão próximo os seus aliados de fato são das estratégias e das apostas que fizeram juntos no passado. É verdade. Pode falar, Maná. Mas aí, mas Ronaldo, o que deixa o cidadão preocupado, né? Sim. Nós estamos falando aqui do governo estadual, no caso do meio ambiente, o anterior e o atual, né? Um era ruim, o outro é péssimo. Então, a preocupação, eu falando como cidadão, é que fica uma descrença, sabe, de futuros governos, que existem promessas de melhoria. Isso já faz tempo que a gente está ouvindo isso, né? Quando o Collor caiu, vamos melhorar, deu uma melhorada, depois começou a cair de novo, hoje agora vai sair a Dilma, entra o Temer. Será que vai dar certo? Não dá, sabe? A população já não aguenta mais, Ronaldo, sabe? E a falta de lideranças políticas no Brasil, sabe? Para não falar só em Minas Gerais, que não existe também, tá? Isso é um fato, né? É um fato e é um fato gravíssimo. Porque antigamente nós tínhamos grandes políticos, né? Grandes estrategistas políticos, grandes pessoas, grandes políticos com ideologia, realmente com pensamento para o país, para o Estado. E hoje a gente não vê isso, infelizmente. Só vê pensamento para o próprio, né? Próprio. Eu queria fazer um comentário e perguntar para o Malco Camargo, que entende dessa visão muito melhor do que eu. O governador de Minas sempre foi um governo muito forte em relação aos deputados federais e deputados estaduais. Eu falo porque fui 12 anos deputado estaduais, 2 mandatos de deputados federais. No dia 17 de abril, que você rememorou, quando lá da votação do processo, da aceitação do processo de impeachment da presidente Dilma, o PMDB de Minas, 7 deputados federais. O vice-governador de Minas é do PMDB. O PMDB tem secretarias de Estado, como o Ronaldo Malá lembrou aqui agora. Os 7 deputados federais de Minas Gerais do PMDB, Malco Camargo, todos votaram contra o governador Pimentel e contra Dilma, todos votaram pró-impeachment. Como é que você explica isso? Não há dúvidas que o resultado da votação no dia 17 revela uma fraqueza do Fernando Pimentel na gestão da sua base. A comparação mais simples é a gente comparar num outro estado no qual o PT também governa, que é a Bahia, no qual, além de você conseguir a fidelidade da base, você conseguiu que vários membros, deputados de outros partidos que estavam com o PT, mas que deixaram como o PP, votassem junto com o governo federal naquela época, ou seja, votaram contra o impeachment. Aqui, dos 41 deputados, o que foram fiéis ao governo é a sua base mais natural, que é o PCdoB e o PT. Fora disso, né, o próprio PDT, que foi fiel ao governo em quase todo o Brasil, o PDT de Minas votou contra o impeachment, ou seja, o governador não entrou em campo de fato. Votou a favor do impeachment, os dois do PDT? Votou a favor do impeachment. O governador não entrou no jogo com a força que tinha para articular com a base de deputados de Minas qual é o direcionamento do Comando Central
do Palácio da Liberdade. Não foi feito isso. Essa é a questão, então, que o Pimentel tem que acertar lá com a Dilma Rousseff. Nós vamos agora a um pequeno intervalo e voltamos no terceiro bloco, quando nós vamos conversar aqui no Ecologia e Cidadania sobre a questão do governo municipal, da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, inclusive da sucessão municipal em 2016. Voltamos já já.